Me Olá, ouvem boa bem? noite. Olá, boa noite, doutor Sim, César. tudo Tudo bom? bem? Estamos ouvindo bem. Que bom. Então, boa noite a todos. Hoje é a nossa live comemorativa da Escola Superior de Direito Municipal, porque é o dia do Procurador Municipal em Porto Alegre e, muito coincidentemente, para nossa felicidade, a nossa live semanal caiu nesse dia. Então, é uma satisfação para a Escola Superior de Direito Municipal poder receber os dois presidentes das nossas associações de carreira, iniciando aqui, então, com o Dr. César Sulzbach, que é presidente da Associação dos Procuradores do Município de Porto Alegre. César, em teu nome, eu quero parabenizar todos os procuradores, todos os colegas de Porto Alegre pelo nosso dia. Na sequência, nós teremos a participação do presidente da Associação Nacional dos Procuradores Municipais, que já está aqui conosco, o Dr. Cristiano Giuliani, que com muita honra nós vamos receber também neste dia, então, comemorativo. A ideia é que nós conversemos hoje aqui um pouco sobre a carreira, sobre as funções e a atuação e as prerrogativas do procurador municipal, que nesse momento de crise que todos nós vivemos, vem sendo tão demandado, né? E nós vamos iniciar pelo presidente da Associação de Porto Alegre, justamente para que possa aí fazer a sua fala, não é? A live é a dos presidentes hoje, em comemoração à carreira, em comemoração a essa função tão essencial às cidades e principalmente hoje aqui em Porto Alegre, em função da data. Então, César, muito obrigada pela tua disponibilidade, obrigada à Associação dos Procuradores de Porto Alegre pela disponibilidade de estar aqui, e a palavra é tua. Boa noite a Cristiane, especial, né, nesse dia 4. Também um especial boa noite ao Cristiano, que está nos acompanhando já na live, e na sequência vai entrar para também fazer uma manifestação nesse dia. Eu gostaria de iniciar, assim, dentro da proposição, função, prerrogativas e atuação do Procurador Municipal, com um pouco de história, né, porque nós não chegamos a lugar nenhum sem construir um caminho. E Porto Alegre, né, Porto Alegre tem uma história que começou através do ato número 233, de 5 de janeiro de 1925. Né, então, ali foi o primeiro marco inicial do que nós chamamos hoje de Procuradoria do Município de Porto Alegre. Né, nós não podemos deixar de esquecer essa questão, né, lá sob a égide de uma outra Constituição. Né, então, a Procuradoria do Município, 95 anos, né, já tem uma longa história. Nós tivemos, depois deste ato, em 1976, uma reestruturação da nossa Procuradoria. E por que eu falo isso? Porque a ação e a atuação dos procuradores de 1930, 40, 50, toda essa sequência, é que permitiram a institucionalização da Procuradoria. Né? Porque naquele momento, nós estávamos sobre uma outra regra constitucional, não esta regra de 88, em que nós entendemos que, na regra de 88, a advocacia pública é essencial à justiça, ela está lá prevista na Constituição como sendo essencial à justiça, e eu diria mais, ela é essencial à justiça e à sociedade. Né? Agregaria ainda a questão muito mais importante também, que ela é essencial à sociedade, porque é uma primeira defesa da sociedade nas questões administrativas dos municípios, passa pelas procuradorias. Né? Então, isso é uma construção que, ao longo do tempo, Porto Alegre teve. Nós tivemos, então, em 76, essa institucionalização, nós chegamos à Constituição de 88, né? Então, em 88, com a Constituição nova, que já tem 30 anos, Porto Alegre fez um concurso público, em 91,
92, os procuradores e esse concurso eu vou saber bem, porque grande parte dos colegas desse concurso já estão aposentados, e eu sou um dos remanescentes desse concurso de 92, né, já lá foram 28 anos, quase 28 anos, agora em agosto, 28 anos de procuradoria, e isso é uma história que foi se construindo, né? Nós chegamos daí, institucionalmente, tem isso, nós temos depois, em 94, 96, fiz algumas anotações aqui, nessa história de construção de uma procuradoria, e isso tem um vídeo que está sendo veiculado nas mídias hoje, alguns procuradores promoveram a criação da Escola Superior de Direito Municipal. Isso era uma das questões que eu ia te colocar, César, a importância, então, assim, qual é essa ideia da Escola Superior de Direito Municipal? Essa ideia justamente é dentro das funções e das atribuições, porque sentiram a necessidade, na época, de melhorar, qualificar todos os procuradores, e nós não tínhamos essa, vou usar uma palavra mais simples, fartura que se tem hoje de ensino. Então era muito específico, quem é aqui de Porto Alegre vai lembrar, aqui do Rio Grande do Sul, nós tínhamos duas escolas praticamente, né, que era uma ligada ao Judiciário e outra ao Ministério Público. E algumas aí que estavam se formando. Então se criou, né, a Escola Superior de Direito Municipal, né, e na sequência um curso de Direito Municipal, uma especialização de Direito Municipal, e isso dentro do aprimoramento, da necessidade de vanguarda, de buscar novos conhecimentos. Passamos à Procuradoria, novamente. A Procuradoria institucionalizou, eu acho que foi em 98, por ali, não me lembro bem, posso até anotar, nós criamos uma corregedoria na Procuradoria, né? Acho que foi, 2009, desculpe, 2009 nós criamos uma corregedoria. Foram caminhos que se foram traçando e necessários para nós chegarmos, para onde eu quero chegar com isso, que lá em 2012 nós chegamos numa lei orgânica da Procuradoria do município de Porto Alegre. Essa lei orgânica, ela teve uma construção de diria quase 20 anos, depois de 2006 que se criou inclusive um grupo específico, né, para discussão, isso 2006 para 2012. Veja um tempo que se leva construindo, fazendo discussões do que é o melhor, consolidando as funções, consolidando o respeito às prerrogativas, né, porque isso não é simplesmente, não é por canetaço, que nem se diz, que tu constrói uma questão dessa. É preciso que o meio político entendeu adequado. Por quê? Porque a Procuradoria dava o retorno necessário em termos de políticas públicas para o desenvolvimento da cidade. É um caminho natural, né? Não adianta simplesmente querer. As demandas vão surgindo e nós temos que, à medida que elas vão surgindo, nós temos que atendê-las. E demandas postas à mesa, né, a doutora Cristiane também pensa dessa forma, nós temos que dar um jeito de resolver. Né? Só não se afasta competências, se busca competências. Então, dentro dessa filosofia, em 2000, através da Lei 701, na Lei Complementar Municipal 701, de 12 de julho de 2012, nós consolidamos nessa lei a Lei Orgânica da Procuradoria. E nesta lei foram consolidadas prerrogativas, né, que nós temos que continuar mantendo, lutando para que elas sejam respeitadas. Foram as competências dos procuradores e as funções em busca desta questão do bem comum, né, e em benefício da sociedade, não só do gestor. Também, como qualquer lei, tudo, ela prevê, nós fizemos uma defesa da cidade, uma defesa do gestor quando realiza os atos em conformidade com a Constituição e com as leis,
né, que é o correto dentro da função pública, né? Então tem toda essa construção. O que foi uma grande conquista, né, César? Tem muitas procuradorias que ainda não possuem lei orgânica, né? E as leis orgânicas, elas servem tanto para garantir prerrogativas, quanto para garantir a atuação, além de dar toda uma orientação à administração pública sobre as competências de uma procuradoria, né? Então, ela tem uma Exatamente. importância muito grande, tanto para a carreira quanto para o poder público, né? E várias procuradorias ainda não possuem. Então, uma grande conquista de Porto Alegre, sem dúvida, foi nós termos a nossa lei orgânica. E vamos desenvolver essa lei orgânica como nós desenvolvemos até chegarmos nessa lei orgânica. Base na Constituição, primeiro, nós nunca podemos esquecer da Constituição. Existiam dúvidas que agora, pouco tempo, 2 anos aí, o próprio Supremo sanou, né? Ao manifestar-se, ao julgar um recurso da Associação dos Procuradores de Minas Gerais, da qual o nosso presidente é egresso, né? Naquela discussão, que era uma discussão importante para todos, né? Mas o principal naquela discussão foi assentar que os procuradores municipais são essenciais à justiça. A função é essencial à justiça. A advocacia é essencial à justiça. Está previsto lá também que a advocacia da União, dos estados, né, são essenciais. Mas ele interpretou, porque existia uma dúvida, né, que nós não tínhamos essa dúvida, né, mas sempre direito permite isso. Então, nós chegamos ao cabo deste julgamento, espancando de dúvida da função essencial à justiça e a sociedade, e consequentemente a sociedade. Isso fortalece a atuação, fortalece a carreira, né, César? Acho que é uma das questões bastante importantes. A nossa associação tem um braço científico, que é a Escola de Direito Municipal, que é a referência para o país, é a primeira escola de direito municipal do país, né? Então, é um braço científico muito importante para a nossa associação e uma conquista da nossa associação, dos nossos procuradores, não é? A lei orgânica, a escola, isso tudo se traduz em conquistas que vêm em prol, em última análise, da sociedade, para que a gente tenha garantia de atuação na defesa da municipalidade, né? A questão da escola é importante e representativa, né, porque demonstra o pioneirismo dos procuradores hoje, daqueles colegas que na época tiveram essa proposição, lutaram por isso, né, corajosos colegas, né, que e havia uma diferença muito grande das facilidades de hoje, né, era difícil fazer uma escola, né, hoje a gente vê que não é tão difícil. O que é difícil é tu ter um produto, né, vamos tratar dessa forma, tu teres como ofertar, né, uma qualidade nessa escola. Nossa própria escola hoje, nós estamos, a Cristiane está diretamente hoje na escola, junto com o Dr. Marder, mas nós estamos nos reinventando. Né? Por quê? Nós estamos num outro momento. Num outro momento, e que nós temos agora a tecnologia que está permitindo que estejamos aqui conversando, né? Mas a escola vai agora, certamente, passada a pandemia, aí, né, toda essa questão, mostrar toda uma reestruturação, né, permitindo que a gente avance, retome aquele ideal ou aquela proposição lá de 96, 94, 96, que a nossa colega, doutora Lourdes Camarato, foi a primeira diretora. Né? Então, um espírito inovador que hoje cabe a nós, né, que ainda estamos lutando no dia a dia, cabe a nós aprimorar e dar um novo andamento.
né? Exatamente. E a associação divulgou hoje, né, César, memórias da Exato. formação e quando foi formada a associação, a história dos ex-presidentes, né, os colegas que naquela época pensaram nisso, né, ficou bem bacana. Isso é uma coisa que eu acho que todos os colegas que estão nos assistindo deveriam assistir. Tá no YouTube da associação, né, César? Está no YouTube, realmente foi um vídeo, condensamos em, eu acho que um pouco menos de 8 minutos, a manifestação de colegas que participaram, né, ativamente da transformação da Procuradoria de 1976 para frente, né? Estavam na Procuradoria na Constituição e, logo após, criaram em 86, né, foram os fundadores da nossa associação e, além de serem os fundadores, continuaram essa luta para aprimoramento e chegaram em 94, né, de 86 para 94 não são muitos anos, né, dentro de uma história de 95 anos da nossa Procuradoria, né? Então, chegamos lá com a criação de uma escola. Então, essas questões, por isso alguns podem entender, o César não está falando em função, prerrogativa e atuação. Não, estamos falando porque nós não desembarcamos e começamos a atuar. Nós chegamos numa procuradoria, nós temos que entender como funciona, né, assimilar e depois, na sequência também impormos as nossas ideias, os nossos ideais, né? Mas é importante essa questão, se não conhecermos a história, e especialmente hoje, né, Cristiano, porque nós recebemos 30 novos colegas, 30 novos colegas, em 2 anos. Exatamente. Em 2 anos. Um concurso que foi iniciado quando tu estava de Procuradora-Geral, né? Na sequência, ele chegou ao final, no início, eu acho, desse governo, ele chegou ao cabo, depois, né, transcorreu uma etapa ali. Nós temos hoje 2 anos e um pouquinho, e foram nomeados 30 procuradores. Quer dizer, foram nomeados mais, mas 30 estão trabalhando. Isso quer dizer que 30 são quase um terço da nossa, né, de renovação, dos quadros da Procuradoria em 2 anos. Isso lembra o meu concurso, né, que o meu concurso foi muito parecido com isso. Né? Então, em 92 ali, por questões também de tempo, houve uma renovação muito grande. Né? A primeira chamada ali foram 15 colegas, e chegou ao final dos 4 anos com 41 ou 42, agora não me lembro aí o número, que foram o número de procuradores que passaram naquele concurso, e todos eles, nesses 4 anos, foram chamados. Esse ingresso de novos procuradores, a realização de concursos e esse ingresso de novos procuradores, César, é importante para que a gente consiga manter a prestação de serviços de uma procuradoria a contento, né? Hoje a gente tem uma demanda enorme na procuradoria, nós já conversamos aqui em outras lives, e certamente esse acréscimo que só repõe, né, números que nós tínhamos até 2016, vem para manter a prestação de serviços de uma procuradoria a contento, né? O que é importante também. Exatamente, e acho que é importante isso, nós lutamos muito e vamos ver se na sequência a gente consegue, né, todo o grupo, é a periodicidade, né? Porque nós vivemos, de concurso, nós vivemos com uma situação que não é boa, né, que é esperar 10, 12 anos para fazer um concurso. Né? Então nós temos que estabelecer uma periodicidade, porque ao fazermos isso, nós teremos também respeito às funções e prerrogativas, porque senão nós chegamos num momento que estamos desesperados, temos inúmeras tarefas, atribuições, demandas para serem atendidas, e a dificuldade cada vez aumenta mais. E as demandas a sociedade pede e tem que ser atendida. Né, na área tributária, na área de urbanismo, serviços públicos, né, é uma questão que lá em 88 não se pensava, anos depois é hoje uma equipe que tem uma demanda muito grande,
né? Tem toda, hoje tem a questão da cobrança da dívida do município, que é importante também, né? Porque aqui, teve essa questão que nos deu muito trabalho e tudo mais, alguns acham que não é importante, mas é importante, que são os precatórios, né? A regularização. Porto Alegre hoje... E a gestão de precatórios, né? Exatamente. Então, o Porto Alegre hoje está há um bom tempo, desde 2007, eu acho, 2006 para 2007, iniciou uma retomada de pagamentos e hoje está em dia, dentro da legislação vigente, está, então, regularizou isso. Isso é um respeito também à sociedade, né? O pagamento das dívidas do poder público também é um respeito à sociedade. Importante que isso, o poder público não é só um cobrador de impostos, mas ele é um serviço à sociedade, e dentro desse serviço à sociedade tem a parte do arrecadar e a parte do distribuir, né? E o distribuir é o quê? É serviço, são serviços à sociedade, o implemento das políticas públicas, né, independente do governo que esteja à frente, né, todos eles têm uma linha de política pública, e quem define isso é o cidadão, não somos nós. Né, isso é importante, né, César? As demandas por políticas públicas, elas chegam por primeiro aos municípios, não é? E quem faz toda a orientação interna é o grupo de procuradores. Então, a garantia de que essas políticas públicas vão ser implementadas de forma correta é, para a sociedade, a existência de procuradores dentro dos municípios. Né? É um primeiro filtro, né, dentro das funções e das competências, é um primeiro filtro entre a definição da política pública pelo gestor e o implemento desta política pública passa necessariamente, sempre passou e hoje muito mais, por uma análise jurídica da viabilidade da execução ou da melhor forma de execução daquela política pública. Não somos nós que definimos a política pública, mas passa por nós, especialmente, a melhor forma de implementação dessa política pública. Muitas vezes... A melhor orientação dentro do quadro jurídico que existe, né? E essa é se o poder público, se o gestor respeitar isso, né, certamente ele vai ter muito menos problemas no judiciário, vai ter muito menos problemas no Tribunal de Contas, porque a orientação jurídica é elaborada, é feita justamente para proteção da sociedade e, consequentemente, proteção do gestor que realizou ela em conformidade com a legislação vigente e a Constituição Federal. Né? Fugindo disso, aí certamente o gestor não terá o benefício da dúvida, né? Em relação às suas condutas. E a importância da memória institucional também, né? A memória jurídica da instituição. Né? E quem garante é o grupo de procuradores que presta todo um trabalho de orientação, de defesa judicial e extrajudicial do município, e com políticas de Estado, né? Isso é importante também. Isso é uma outra questão importante que tu levantou, Cris, que é a questão do extrajudicial, né? Nós estamos caminhando já há um bom tempo para tentativas de fugir, né, da simples demanda judicial, que durante eu pelo menos entrei na faculdade, não se falava em composição. Hoje nós temos inúmeras... Né? Exatamente. Então hoje nós temos inúmeras alternativas e a grande parte delas já institucionalizadas de composição extrajudiciário dos litígios. Né? Então isso aí é uma Porto Alegre tem uma boa história nisso, né, César, com a JAI, a nossa antiga JAI, a nossa Central de Conciliação depois, que foi precursora também. Está aqui, eu acho que a Patrícia está nos assistindo, que é hoje a coordenadora. Exato. Os dias ainda conversando com a Patrícia, nós chegamos num momento que talvez nós temos que dar mais um salto, né? Porque de trazer outras demandas que hoje não estão
albergadas pela conciliação ou por essa forma de discussão para a solução. E semelhante ao que a União faz, e eu acho que muito bem em algumas áreas, até para os conflitos internos do município, né, entre secretarias e, eventualmente, das entidades autárquicas, para essa solução e esse encaminhamento, né, porque essa é uma afirmação das competências e é uma afirmação daquela questão do direito municipal, que nos é muito caro. Né? Nós precisamos solucionar os problemas. E essa solução necessariamente não passa pelo judiciário. Né? Nós temos capacidade, lembro muito bem de uma questão envolvendo o IPTU, há muitos anos, em que nós, com parecer submetido ao Conselho Superior da Procuradoria, que tem hoje uma função dentro da estrutura muito importante que ainda precisamos trabalhar ainda melhor ela. Né? Homologado pelo prefeito, nós solucionamos uma questão de IPTU, de lançamentos aí, que era um problema de 15 anos em Porto Alegre. Exatamente. Não precisamos recorrer à justiça, não precisamos fazer todo um debate, né? E quando chegou essa decisão, quando chegou no judiciário, ela simplesmente foi acolhida, né? E com elogios pela solução que foi dada. Então temos formas importantes aí de chegar nessa questão, né? César, hoje a nossa live ela é comemorativa e ela é dividida em 2 momentos, né? Vamos ver se dá certo. A gente torce para que a gente consiga aí seguir com o nosso presidente nacional. Eu queria que tu fizesse, então, as tuas considerações finais e de despedida aí dos colegas. Bom, eu gostaria de deixar um abraço a todos, muito especial aos procuradores municipais do Brasil inteiro. Né? É uma função essencial à justiça e à sociedade, e com um carinho muito grande aos meus colegas procuradores de Porto Alegre, né, que estão mostrando com seu trabalho, com empenho, uma forma de enfrentar esta pandemia que está assolando não só aqui nós, no Rio Grande do Sul, o Brasil, o mundo inteiro, né, com muito altivez. Né, a Procuradoria mostrou que em poucos dias conseguiu se reestruturar, passar grande parte do seu trabalho, fazer um trabalho remoto e conseguir com isso atender todas as demandas que o gestor e o executivo trouxeram para a solução, e também aquelas questões envolvidas no Poder Judiciário. Né, porque o Judiciário, em algumas áreas, ele parou, mas as medidas de urgência necessárias continuaram andando, e quem acompanha a Procuradoria de perto sabe que diariamente os colegas estavam respondendo a ações, interagindo para podermos chegar a uma solução melhor. Então, deixar esse abraço a todos os procuradores municipais do nosso Brasil, e aí certamente o Cristiano vai abrilhantar na sequência a nossa live aí, né, falando, né, não só no corte que eu pretendi dar, né, a questão das funções e prerrogativas, mas também dessa natureza mais abrangente do Brasil, né, nessa diversidade que nós temos no Brasil. Nós estamos numa capital, mas temos as cidades médias, cidades pequenas, e todas elas, independente do tamanho, necessitam de um departamento jurídico, de uma assessoria jurídica, de uma procuradoria, né, eficiente, para que as demandas do cidadão sejam atendidas adequadamente. Então, muito obrigado pela oportunidade, e vamos, num outro momento, voltar a conversar sobre a nossa procuradoria, sobre a nossa situação e sobre a escola. Isso aí, essa live vai ficar com gosto de quero mais, né? Vou pedir já para que o Cristiano, a Associação Nacional, solicite, então, a participação. A gente vai aguardar aqui ele entrar. César, quero te agradecer, muito obrigada. E, novamente, em teu nome, parabenizar todos os colegas de Porto Alegre pelo nosso dia. Muito obrigado.
Se der qualquer problema, César, tu entra, tu vai assistir, eu sei que tu vai continuar assistindo, tu me solicita de volta e a gente segue esse papo aqui, se o Cristiano não conseguir entrar. Tá Não, mas bem? vai, vai, Então vai. Então tá. tá. Obrigada. Abraço. Até mais para Outro. todos. Até mais. Tchau. Então vamos aguardar agora o nosso presidente nacional. Boa noite, Cristiano. Muito Boa bem-vindo, noite. presidente. É uma honra lhe receber aqui na nossa Escola Superior de Direito Municipal, principalmente nesse dia comemorativo. Hoje estamos comemorando o Dia do Procurador Municipal em Porto Alegre. Então, fizemos essa live aqui para receber em 2 momentos os nossos presidentes, o presidente local e o nosso presidente nacional. Então, Cristiano, eu quero te agradecer. Quero te dizer que é uma honra para a nossa escola poder estar propiciando este momento, nesse momento de crise que todos vivemos e nesse momento em que os procuradores municipais são cada vez mais demandados, não é? Porque as demandas Exatamente. chegam aí à porta do município para dar conta de todas as questões de saúde pública que hoje nós estamos aí com essa pandemia, não é? E tendo que dar conta de todas essas atribuições. E muito bem, né? Tenho certeza disso. Então, obrigada por estar aqui conosco. É verdade. E a palavra é tua. Muito obrigado, Cris. Obrigado ao César, a vocês pelo convite. A honra é da NPM e minha em particular de poder participar desta live. Né, mais uma oportunidade que acabou vindo pela pandemia ou sendo incrementada por esse momento tão delicado e excepcional que vivemos. Né? Eu ouvi aqui a fala do César e já também cumprimento a ele e a você por esse diálogo que nos fez a todos aprender, né, sobre a realidade de Porto Alegre, os desafios de Porto Alegre do aniversário e começo parabenizando, claro, a associação pelo aniversário, ao dia do procurador, e essas comemorações de dia têm sempre um símbolo, né? Eu sempre falo muito de símbolo, procuro resgatar um símbolo, e é dupla a simbologia. Primeiro é uma comemoração, os parabéns, é um momento de reencontro, de júbilo, mas também sempre vem por trás e simbolizando o dia, a comemoração do dia, um símbolo de luta. Então, neste caso, a formação da associação é o que representa, que hoje aniversaria, e que é um símbolo exatamente de uma organização, de uma dedicação de colegas que um dia lá atrás fundaram e tiveram a oportunidade, ou, sei lá, uma luz, não é? De lutar pelos direitos de se associarem. E esse é um símbolo de luta. Né? E casa muito com o símbolo de Porto Alegre, que para a NPM é muito caro e sempre será. Em Porto Alegre nasceu a Associação Nacional dos Procuradores Municipais. É uma referência que precisamos ter para sempre e que caminha com a nossa história. E que hoje já vai para 22 anos, este ano, né, em 1998, foi fundada oficialmente a NPM. E nós que fizemos parte deste processo de construção, e essa é uma outra palavra simbólica que eu queria comentar sobre a fala do César. Ele começou falando de construção. É isso que nós vivemos acontecer na vida associativa, então isso é muito gratificante para todos nós que trabalhamos na construção da associação. Além da origem em Porto Alegre, também uma outra referência importante, que é a escola, né, a Escola Superior de Direito Municipal, que tanto fez acontecer a NPM, não só a origem em Porto Alegre, mas os primeiros anos, a primeira década de ANPM foi uma época de consolidação, que nós continuamos hoje e é permanente, não acho que nunca vá cessar, mas foi um período de reconhecimento, de início. Então aqueles eventos no Rio de Janeiro, né, no início aí, para muitos colegas que chegaram nos últimos anos, nós temos uma memória de mais de uma década, em que os eventos aconteciam no Rio de Janeiro. E esses eventos foram fundamentais, e sem a escola, e sem todo o contributo de trabalho e de histórico que ela desenvolveu, não teria sido minimamente possível a NPM ser o que é hoje. Então essa gratidão e essa referência a Porto Alegre fica para sempre como uma excelente marca para a nossa história da NPM. Eu sei que o tempo aqui nós temos um... Pois eu acho que é uma referência justíssima e que todos somos gratos gerações adiante, né? A escola também. A escola é muito grata por Exatamente. poder participar dessa história também, com certeza.
a escola, né? E a escola tem, e hoje a construção de Porto Alegre realmente se tornou um exemplo, né, de organização para o crescimento e implantação de todas as procuradorias no Brasil inteiro. Nós temos um tempo limitado, né? Quanto tempo temos aqui? Para mim não aparece. Temos ainda 22 minutos. 22 minutos, né? Eu queria dizer... Mas eu te aviso, eu vou te avisando. E, por favor, eu organizei aqui uns três itens, apenas 3 itens muito breves para a gente relembrar, rememorar, e este é o símbolo do dia, um dia de rememória. Mas eu gosto muito de tratar dos fundamentos, de onde viemos, o que nos faz ser procuradores municipais, o que nos faz essa construção toda que hoje nós defendemos, por que a gente defende o que defende, né? Isso é sempre importante rememorar. E tem umas expressões que nos acompanham sempre e que nós todos sempre, diuturnamente, estamos batalhando por elas. A primeira é que é carreira típica de Estado. Esta é uma expressão que vem acompanhando aí o direito e atualmente, aí mais ainda, o meio político, né, do que são as carreiras típicas de Estado. E nós sempre nos firmamos como uma carreira típica de Estado. E estamos ao lado aí das carreiras de defesa do país ou de segurança interna. Há um debate sobre quais exatamente são, mas existem uma zona em que isso é fora de dúvida. A defesa é do país, a segurança interna, a atividade policial, a justiça, a atividade jurídica, e aí sim estamos nesta defesa, né? A arrecadação de tributos, a diplomacia, atividade eventualmente de regulação da atividade econômica, são atividades típicas de Estado, que fazem o Estado ser. É o tipo, é o que é nesse conceito largo também do direito, de tipo, é a carreira típica de Estado. E nós nos firmamos na nossa luta política e associativa como a efetividade desta garantia. Né? Por mais que isto seja debatido ou reconhecido, nós sabemos que é frágil ainda, e todas as instituições são frágeis se nós mesmos não lutarmos pelo fortalecimento delas diariamente. Temos visto isso ultimamente, então, com muito mais presença, com muito mais força. A segunda expressão, que o César falou muito bem, que são as funções essenciais da justiça. Nós estamos ali na Constituição. E por que se chama assim? Chama-se assim porque a Constituição assim cunhou. Nessa simplificação jurídica aqui, antes das origens lá mais atrás, a Constituição assim disse. E estamos ao lado aqui do Ministério Público, da Defensoria Pública, da própria advocacia, e dentro dessa advocacia temos o destaque da advocacia pública e estamos inseridos ali. Essa inserção, na verdade, é a nossa polêmica também permanente, e ela talvez a mais antiga entre nós na luta política, que veio de uma proposta de emenda constitucional para incluir expressamente os procuradores municipais no artigo 132 da Constituição, que lá constam os procuradores da União, dos Estados e do Distrito Federal, mas não há expressamente os procuradores municipais. E tivemos uma grata vitória no julgamento que o César também fez referência, que é o tema número 510 da repercussão geral do Supremo Tribunal Federal. Nesse tema, ao julgar o recurso extraordinário que tratava de teto remuneratório, ele acabou fixando na própria tese, e isso é muito relevante, que os procuradores municipais exercem função essencial à justiça. Esse reconhecimento é muito caro para nós, é uma luta que continua na proposta de emenda constitucional, já aprovada na Câmara, que teve o número 153, em 2 turnos, passou por toda a tramitação na Câmara e hoje se encontra no Senado, por comissões, e está pronta para votação em plenário. É uma luta muito delicada que todos enfrentamos, quem faz parte da história sabe de todas as dificuldades e de todo o trabalho que tivemos que enfrentar por esse reconhecimento. Mas, enfim, temos hoje um parâmetro muito significativo, uma repercussão geral do Supremo Tribunal Federal. E esta é um passo importantíssimo para avançarmos nessa luta. O terceiro, que nos fundamenta, e fundamenta a nossa existência e a nossa existência até do que nos emprega, que é o município, né? Que é o princípio federativo. Nós somos expressão do federalismo. E quando nós lutamos nos municípios, nós temos uma luta particular, que diferencia um pouco da luta dos colegas da União ou dos estados, que é a própria inserção e defesa da autonomia municipal. Nós vemos, ao longo do tempo, que propostas de reformas, muitas vezes, em querer cortar um pedaço dessa autonomia, ou desconstruir essa autonomia, para dizer, não, o federalismo é só dual, aquele clássico, e não tem... E essa defesa tem do século passado, mas nós a vemos presente na nossa realidade cotidiana, nós a vemos presente quando agora, por exemplo, em situação de pandemia, a principal discussão jurídica que norteia as decisões do Supremo, dos tribunais estaduais, é o quê? A repartição de competências, que é o núcleo essencial da aplicação do federalismo. O núcleo é a concretude do federalismo e a explicação das regras de repartição.
Exatamente. E qual que é o foco do debate político nesta pandemia do ponto de vista jurídico? Exatamente as competências que têm os prefeitos e acusações até mútuas, né, entre os poderes, entre os entes federados, de dizer, o prefeito está além ou está aquém, e o Supremo Tribunal Federal e os tribunais, mas o Supremo como palavra máxima, dando aí exemplos de reconstrução o tempo todo, de concretização, de reafirmação das competências municipais. Né? E isso se dá pelo trabalho, e aqui eu vou, se der tempo, eu falo dos tantos exemplos que nós coletamos aí de trabalho dos procuradores, exatamente defendendo um ponto único, esta aplicação do federalismo em prol do direito da ponta dos cidadãos e das pessoas, da proteção à saúde, das leis protetivas, das leis internas protetivas, decretos, há abuso, não há abuso, mas enfim, nós temos decisões muito imediatas. Nós temos só 2 meses em que isso tomou uma proporção gigantesca de discussão e é o nosso papel, defender esse princípio constitucional, a aplicação e a concretude, a concretização desses direitos. O quarto e última expressão é o concurso público. Concurso público é meio de ingresso, concurso público não é só uma forma de seleção. Não é simples assim. Ele simboliza muita coisa. Voltamos ao símbolo. Por trás de um concurso público, nós temos uma impessoalidade, nós temos a moralidade, nós temos a memória institucional, a construção da memória institucional. O César estava dizendo aí do concurso de 92, né, de que ele fez parte. Quer dizer, essa construção de memória é que nos faz passar por governos, ora mais, ora menos, ora de linhas ideológicas, nós passamos por isso, por um viés, por uma linha condutora, que é concurso público. É isso que nos garante, isso garante a independência funcional. Mas essa independência funcional não é minha, não é sua, não é de cada um de nós pessoalmente, não. Ela é defesa de serviço público. E é essa memória que nós vimos. Nós todos que já passamos por muitos governos, e vimos as injunções de cada prefeito, nós vemos o quanto este liame de concurso público é fundamental para a defesa independente de muitas posições jurídicas, sem essas injunções naturais da política, mas que encontram essa barreira no concurso público. E por último, nós somos, que aí é uma decorrência natural, a expressão também muito comum de defesa do Estado. Quanto tempo nós temos, Cristiane? Para saber se temos 15 minutos. 15 minutos, então tá indo falando bem, tá 7 para cada um. Rápido, super bem. Super rápido. Rápido, eu não sei se todo mundo ótimo. vai entender, mas para vídeo rápido tem que ser rápido. Tá dando E por último, nós somos a advocacia de Estado. Nessa advocacia de Estado também nós temos alguns símbolos. O primeiro símbolo é que exclui uma advocacia de governos. Nós passamos por governos, e governos legítimos, todos eles eleitos, com políticas públicas escolhidas, cada qual por uma base ideológica, uma base eleitoral, e nós a defender cada qual conforme um parâmetro, o parâmetro do direito. Isso é que que garante essa nossa presença de procurador municipal. Isso que nos distingue. Nós não somos advogados, você é advogado do prefeito, não somos advogados do prefeito, nós não somos advogados dos agentes, nós somos advogados do município. E essa preservação também tem tanta simbologia, como cumprimento de princípios constitucionais, efetivação de princípios constitucionais. E é esse o cenário de construção, com esse breve resumo, que fundamenta a própria existência do procurador municipal como advogado de Estado, como uma luta. E aí sim vem a segunda parte da história. Isso tudo que eu disse, todos os estudantes bem sabem, todos os universitários estudam isso nas lições lá de Direito Constitucional, numa leitura da Constituição e das diversidades de opiniões jurídicas e doutrinárias, claro, estudam isso. A diferença agora é efetivar. E aí é parte da nossa luta. Nós estamos efetivando tudo isso. Quando nós falamos de federalismo, nós estamos efetivando quando o colega vai ao STF e pede uma suspensão de liminar para proteger a saúde, ou para garantir respiradores no seu município, ou para garantir uma suspensão de empréstimo, ou para fazer uma força-tarefa, como em Porto Alegre se fez, para se fazer decreto, e todos os decretos e todas as medidas jurídicas decorrentes, para a defesa de que, afinal? Para a efetivação disso. Isso é efetivar. Então, quando nós trabalhamos na luta política, nós trabalhamos para que isso aconteça em todo o Brasil. Nós temos uma realidade, claro, de 5.570 municípios e 5.570 realidades. Mesmo entre as cidades grandes, São Paulo não é comparável a uma cidade ou uma outra cidade grande, como Recife, são realidades próprias e diferentes. Então, mesmo nós não temos esse núcleo, o município pequeno, o município médio, o município grande, não, cada um tem uma.
E essa diversidade é que faz a nossa luta ainda mais importante, ainda mais imprescindível nos foros em que nós lutamos, né? Aí aqui, deixa eu ver se eu notei mais alguma coisa aqui. Esse status que nós temos, né, de advocacia de Estado, e além disso, de advogado, de advocacia, e além disso, de servidor público. E esse hibridismo traz também vários problemas na nossa luta. Ao mesmo tempo em que isso nos parece prerrogativas, então nós somos servidores públicos, somos vinculados estatutariamente pelo regime constitucional e legal de cada ente federado, de cada município, nós também somos advogados, e advogados com toda a liberdade funcional, com toda a autonomia técnica, com toda a independência funcional, com todos os deveres éticos do Estatuto da Advocacia e do Código de Ética, e vinculados a uma ordem dos advogados do Brasil, com sua presença que não é só corporativa, mas é uma presença institucional. Então nós temos esse dever de advocacia, né? E além disso, nós temos uma defesa de prerrogativas de Estado, como a advocacia de Estado e não de governo. Esse hibridismo, que aí o professor Diogo de Figueiredo desenvolveu tão bem, né, e tão pioneiramente, lá em 1989, foi logo na Constituição que desenvolveu isso, e esse estudo até hoje prevalece com tanta força entre nós, né, com tanta força acadêmica e doutrinária, pelo peso da sua produção. Nós temos problemas decorrentes disso. Um dos problemas é a nossa forma de remuneração. Nós temos agora em debate, exatamente nessa semana e na próxima, a questão de honorários, como é que é a medição desses honorários, como é que é a compatibilidade dos honorários com os subsídios, nós temos ou não temos, nós temos teto, nós temos piso, né? Isso, toda essa construção, toda essa narrativa, ela vem de onde? De um princípio, que é esse hibridismo de funções que nós temos, né? E é isso que nós faz parte todo ele dessa nossa luta com as dificuldades que enfrentamos. Um pouco da NPM, a NPM desses 22 anos de atividade garante esses princípios, este é o fundo que nos dá força para agir, este é o fundamento que nos faz avançar. Nós não vivemos só da prática, a prática precisa ter um fundo ideológico, doutrinário, jurídico, e é esse que buscamos, e esses valores e princípios constitucionais. E é nele que trabalhamos, a PEC 17. É por esses princípios que ganhamos, tivemos a vitória no recurso extraordinário do teto remuneratório, que acabou reconhecendo a função essencial à justiça. É por conta disso que participamos de um fórum não à toa chamado Fórum Nacional das Carreiras Típicas de Estado, e é nele que ganhou muita força, especialmente nos últimos anos, para a preservação dos direitos e a conquista das prerrogativas. Esse prerrogativas é uma expressão que a gente precisa ter muito, eu tenho às vezes muito cuidado com ela, porque a prerrogativa ela significa às vezes um privilégio pessoal, e usa-se muito, né, essa confusão para nos confrontar, para dizer, não, mas você quer prerrogativa porque você quer favores, você quer privilégios, e na verdade não, é por conta dessa construção teórica. Com privilégio, né? Exatamente, a prerrogativa ela é meio, ela é puramente instrumento. Sem uma prerrogativa eu não consigo atingir minha meta, sem uma prerrogativa eu não consigo sentar à mesa com um prefeito que é legitimamente eleito e ter com ele uma conversa jurídica, porque eu tenho uma independência para dizer para ele, olha, eu sou um especialista nesse assunto, o prefeito não necessariamente é, estou dizendo com a minha independência, as consequências que o senhor tem se tomar essa ou aquela medida, a favor ou contra. A segurança do próprio gestor também. Exatamente, a segurança do gestor, a segurança do servidor, a segurança e a efetividade, eficiência e princípios mais da administração pública como um todo, né? Uhum. E nesse trabalho nós também temos uma relação permanente com o parlamento, que no caso da NPM é o Congresso Nacional. É lá no Congresso Nacional que essas realidades e toda essa construção que eu comecei a falar aqui no começo, desde o início, ela pode ser ou reforçada ou amainada, ou esmaecida. E nós temos enfrentado isso nos últimos tempos, porque cada governo, naturalmente, entra com um propósito, com uma proposta, uma base ideológica, e dessa base ideológica ele tem uma concepção de Estado. E nós enfrentamos agora, nesse momento, propostas de emenda constitucional, projetos de lei, que desmerecem muito o serviço público e o servidor público. E essa é uma missão que nós temos, fazem parte do nosso arcabouço, da nossa base. A nossa base de fundamento é como nós somos servidores públicos, nós somos advogados, nós somos defensores de liberdades e direitos. Nós não podemos abrir mão de liberdades, direitos e serviço público. Essa é a nossa essência. Isso não é uma escolha.
E essa é uma profissão nossa, é uma missão de constitucional, de defesa. E é com base nela que temos que, no parlamento, enfrentar muitos debates contra propostas que, vamos reduzir o tamanho do Estado, vamos desprestigiar, não existe carreira típica de Estado. Os discursos acontecem lá. E é nesses discursos que nós temos que estar inseridos. E como é que se dá essa inserção? Se dá pela nossa distribuição nacional de colegas do interior das capitais de todos os estados do Brasil que têm contatos com seus parlamentares e podem incentivar e podem alimentar os discursos deles a nosso favor. É isso que nós fazemos o tempo todo. Então, quando a proposta vem para limitar, vem uma proposta, por exemplo, a reforma tributária quer acabar com os impostos municipais porque ela quer deixar apenas um repasse para o Estado. Cabe a nós, é a nossa função dizer, olha, é defesa nossa, corporativa, sim, porque isso cai indiretamente no nosso direito e prerrogativa também de salário. Nós vivemos dependendo da arrecadação. Mas depende da autonomia municipal, sim, cabe a nós pedir ou alimentar os discursos dos parlamentares. É esse o papel que fazemos o tempo todo com todas as propostas e tantas propostas que vêm. E agora, neste momento de pandemia, nós vimos ainda mais um eixo novo para enfrentar a pandemia, a pretexto de enfrentar a pandemia, suprimir direitos. Qual é a medida da supressão que nós temos a adotar, a defender ou a não defender? Esta é a atividade permanente que nós temos. Nós temos também uma relação com o Movimento Nacional da Advocacia Pública, com as entidades, e neste movimento participamos nós, dos municípios, a Associação Nacional dos Procuradores do Estado e as associações nacionais dos procuradores federais, lato sensu, advogados da União, procuradores federais, procuradores da Previdência. Nos federais eles têm uma divisão associativa. Esse movimento é muito importante para pautas comuns, inclusive agora, nesta defesa dos honorários, temos essa pauta comum, né? Nós temos as ações diretas de inconstitucionalidade em pauta no Supremo Tribunal Federal. São muitas ações, 5 delas estão na pauta do próximo dia 12 de junho, e esse é um trabalho muito importante desse movimento, esse diálogo interinstitucional que nós fazemos. Nós também temos um congresso anual, que já é hoje não só tradicional, como efusivo, como um congresso de muita participação, de muitos debates acadêmicos, profissionais, institucionais, políticos, associativos. Ele hoje se construiu ao longo disso, a escola de Porto Alegre foi fundamental nessa construção, e construção é bonito para isso, e neste ano, especificamente, por este momento excepcional, depois aí de algumas reuniões ao longo desses últimos 2 meses, estava programada para acontecer um congresso em Recife, e nós tivemos que suspender por todo esse movimento impossível de locomoção, de hospedagem, de riscos de proteção da saúde, mas atraímos também um desafio. Nós vamos fazer um congresso virtual de procuradores municipais com semelhante atividade. Então a ideia, a comissão organizadora está trabalhando o tempo todo para tentar compor um congresso que tem atividades também de entretenimento, mas também atividades acadêmicas, atividades político-associativas. Nós estamos estudando as plataformas, os custos, e vamos fazer em 3 dias aulas, cursos, para atender exatamente aos nossos colegas que estarão presentes. E em 2021, que aí sim volta o congresso presencial, com toda a galhardia. Desde já o convite, venham para o congresso virtual, participem dos congressos, todos os colegas do Brasil todo. Esse é o primeiro congresso virtual. A ideia é fazer um congresso mesmo, com várias atividades, com várias salas para que todos possam entrar e acessar. Então, tomara que a participação há de ser ainda maior, que podemos participar com um custo menor, né? Exatamente. De não ter o deslocamento. Então, agora todos nós temos 4.300, 4.400 quase, filiados que deste número possam participar quase todos, né? Cristiano, como é que está o tempo? Como é que tá o tempo? Nosso tempo está indo, assim. Eu disse no início que essa live seria aquela live com gostinho de quero mais, né? Porque a gente está quase finalizando. 1 minuto, 2. Faltam 2 minutos. Me fala quanto tempo eu tenho. 2 minutos aí. 2 minutos? Isso aí. 2 minutos. Momento atual. Pronto. Posso perder de salvar essa 1 minuto.
Então, 1 minuto e meio, tá? Pra você ter mais 30 segundos para depois salvar, pode ser? Vai lá. No momento atual, o que que nós enfrentamos? Nós vimos este novo governo, que inclui o governo federal executivo, que inclui o novo parlamento. Tivemos uma mudança significativa de deputados e senadores, de composição. Isso altera a forma de tratamento das matérias no parlamento. Então, nós vínhamos enfrentando toda essas novas propostas de reforma do Estado, enfrentando isso no parlamento. Eis que fomos todos, mundo inteiro, colhidos pela pandemia. E na pandemia tivemos uma mudança de eixo. A Associação Nacional continua trabalhando no Congresso e avaliando aí permanentemente essas votações de urgência para evitar que a supressão de direitos não nos atinja tão fortemente ou abusivamente, né? E nós temos, em paralelo, o reforço que eu tinha falado no início, voltando ao começo, dos trabalhos dos colegas Brasil afora. Nós até abrimos um espaço no nosso site para divulgação de tantas notícias em prol do Covid. E não é um foro de notícias, mas um foro de atuação efetiva das procuradorias. E nós temos em todos os estados. Então, Osasco, Goiânia, Belo Horizonte, Campina Grande, Recife, Salvador. Só. 1 minuto. Então, são vários. Que tu faça em 30 segundos. Faça em 30 segundos agora. Porto Feliz, São Paulo, Guarapari, Espírito Santo, parecendo narração de rádio e TV, né? Mas não é. Tá bem, tá super bem. Camaçari, Bahia, Sorocaba, Maceió, São Paulo, Cuiabá, Imperatriz, todos esses nós noticiamos ação concreta de procuradores que obtiveram liminar em proteção da saúde pela pandemia. Então, tá. Enfim, a NPM é isso, a associação é isso. Obrigadíssimo. Eu que agradeço, todos entusiasmados com a luta. Seguimos adiante. Eu quero te agradecer muito, eu fico muito feliz de poder participar com todos os colegas desses importantes informes aqui. Te agradeço muito pela disponibilidade. Parabéns pelo teu trabalho. Vida longa Associação Nacional, vida longa Associação de Porto Alegre. Parabéns a todos os procuradores de Porto Alegre pelo dia. E eu vou encerrar para a gente poder salvar essa live que vai ficar disponível aí no Insta da escola. Muito obrigada. Parabéns, obrigadíssimo. Boa noite a todos. Tchau para vocês. A gente vai repetir essa live. Vamos sim. Boa noite. Boa noite, tchau.